filho tinha 5 anos, não, 6 anos de idade. E eu sempre conversei desde muito pequenininho, né? E aí teve um menino que bateu nele, só que era um menino que batia em várias crianças na escola. Só que não assim, bater de ir bater. Ele era bem espalhafatoso, então ele empurrava e tal. Sim. E eu sabia das condições, né, que aquela criança passava, tinha realmente, estava passando por acompanhamento e tal. E eu fui chamada na escola, na diretoria, um certo dia, e ele falou para mim: Nossa, mãe, essa criança sempre faz isso com as pessoas. Já fez comigo uma vez, mas tá tudo bem e tal. E aí a diretora um dia me chamou, eu falei: Ixi, aconteceu alguma coisa, né? E para minha surpresa, ela falou assim: Olha, eu quero falar com você porque eu tô muito impressionada. O seu filho aconteceu de novo, teve, né, um esbarro na escola. E ele não falou nada, mas a professora viu e me falou. E eu chamei ele para conversar. Daí ela perguntou para ele: Ele te bateu? Daí ele olhou assim para a diretora e falou assim: Se eu falar para você, você não vai falar para a mãe dele? Porque eu sei que ele tá tendo um dia difícil. Não é para mim aquele tapa. Ele tá tendo um dia difícil, eu entendo isso. Eu ouvi aquilo, eu falei: Nossa, eu tô no caminho certo, né? Vitória! A gente sai chorando, né? Fiquei emocionadíssima. Mas você percebe que sabe identificar e que tem a empatia, porque assim, você percebe porque quando a gente não é empático, a gente sofre junto, porque a gente acha que tá todo mundo tipo, perseguindo a gente e aquilo nos faz mal e a gente sempre a gente fica sensível ao outro. E isso é um perigo, a gente ser sensível sempre ao outro, porque o outro vai estar num dia ruim, o outro vai achar o que ele quiser de você. Se o outro não quiser gostar de você, ele não vai gostar mesmo. Então a gente não pode ser escravo do outro, né? Lógico, a gente tem sentimentos, mas quanto mais a gente entende que o outro é o outro, eu sou eu, e eu tenho que me conhecer para justamente me diferenciar do que o outro pensa, isso me dá liberdade, isso me dá respeito, isso me dá É. empatia. E a criança precisa aprender isso, sabe? E quando a criança aprende isso, os conflitos que podem ficar desse tamanho, eles se resolvem, porque eles estão mais preocupados. E, Ó, minha filha apanhou com 2 anos na escola, nem queria ir mais na escola. Fiz ela pensar o que acontecia com a amiguinha dela. Era uma menina que os pais estavam presos. Aí ela colocou embaixo. Ela teve um olhar diferente para a menina. É importante ai, que ensinar a se colocar no lugar. lindo! Olha, até me Olha para arrepiei aqui. É sobre isso, gente, porque aí não fica sobre você, sobre a vítima, sobre. E é engraçado, porque daí viraram melhores amigos. Então você ainda dá o exemplo pro outro, o outro te respeita. E isso é lindo. Isso é lindo, porque não vira uma guerra, né? Porque a guerra é isso. Só se resolve guerra com não. outra guerra. Então, se a gente começar no nosso Sim. tratamento com o outro, no acolhimento com as crianças, a entender que nem tudo é o que parece, as coisas vão melhorar. Uma vez eu dei um aconselhamento para uma mãe Uhum, seguidora minha, justamente por isso. Porque ela falou que a escola estava falando uhum, que o filho dela estava batendo em todo mundo. Só que é uma visão, sabe? A idade dele não dava certo, porque ele era uma criança muito grande. Então, para a idade dele, o uhum. tamanho dele era desproporcional. E para a idade dele de amadurecimento cerebral, ele não tinha ainda aquela coordenação. Então, não é que ele batia, ele realmente barrava. Você via que eles barravam. Mas a escola estava produzindo pensamentos de bullying que, não, ele está batendo, agora vamos colocar ele numa outra sala. Uma sala que ele vai ficar Olha, com os grandes, que daí ele apanha e ele melhora. Falei para ele dessa escola, pelo amor de Deus. Porque se você fizer isso, acabou. Do jeito que você colocar ele lá, ele vai aprender a bater, entendeu? Porque ele está nessa fase. E ele é uma criança muito pequena, eles estão dando um diagnóstico pelo tamanho dele. Mas ele não e tem aí essa atitude vira, ainda. e aí vira Calma, bode, não é bode assim que funciona. expiatório, né? Tudo que Sim, acontece daí é a tudo é a criança. criança, porque pode não ter nada a ver com ele, mas entra na história. Isso acontece muito, porque aí a criança fica marcada, sabe? E aí fala, precisa de um psicólogo. Não é que ela precisa de um psicólogo, você precisa analisar.
Dá uma olhadinha antes de você chegar, de você tomar uma posição, de você tomar uma atitude. Escuta um lado, escuta o outro. Isso é Você você precisa fazer uma demonstração de você ser pesquisa, você empático. precisa ouvir Você está várias escutando. pessoas, você precisa entender. Porque, assim, realmente, às vezes uma criança pode precisar de um psicólogo até para ela entender, pode precisar de um TO, muitas vezes porque é uma criança que não tem noção espacial, tem uma questão de sensibilidade, porque isso está acontecendo, né? O autismo cresceu demais, a sensibilidade das crianças está mudando, né? Porque a gente não sabe o que é tecnologia, o que é nossa alimentação. Antigamente a gente não falava tanto de intolerância à lactose. Hoje em dia, Não. os casos de TDAH e de autismo subiram 50%. É um número muito, muito alto. Então, assim, a gente precisa analisar todos os fatos. A gente não pode fechar o olho para nada e nem reduzir a nada a algo muito pequeno e nem a muito grande. A gente tem que fazer igual ciência. O que cientista faz? Analisa os fatos. O que está acontecendo de fato, né? Isso. Como que as pessoas estão né? Porque uma escola que fala assim, não, coloca o seu filho nos mais velhos que daí ele vai apanhar. Uma escola extremamente emocionada, né? Aquilo ali já virou uma avalanche, aquilo ali já virou um acontecimento. Então, assim, já tá tarde para tomar uma decisão que mude, né? Porque você não espera isso de profissionais, né? Então, Não, assim, a gente tem que não. analisar para que a gente consiga tomar as atitudes corretas, porque muitas vezes as pessoas vão ser atendidas na psicologia, falar, eu tô muito cansada, eu acho que eu tô com depressão, e quando você vai pedir os exames, ela só tá com uma grande de uma anemia. Então, assim, Falta, entende? falta Então, aí você vê vitamina a ali. criança tá super agitada. O que que ela come? Ela come doce o dia inteiro, ela fica na frente da televisão o dia inteiro, ela joga videogame o dia inteiro. Como que essa criança não vai estar agitada? Eu ia estar agitada. Toma refrigerante, né? Às vezes o pai vai lá, tá com refrigerante na janta e quer que a criança durma. Agora você Isso. precisa dormir, pelo amor de E Deus. Como que ele vai criança precisa dormir? brincar, criança precisa gastar energia, criança precisa de tempo ocioso. E eu acho engraçado, porque daí, né, eu gosto muito da frase: aquilo que te agrada te engana. Você acha que seu filho vai estar muito mais tranquilo na frente da televisão 24 horas por dia do que você perdeu, né, investir o seu tempo, colocar ele no esporte, no futebol, ou brincar com ele, ou assim, chamar crianças na sua casa? Não quer brincar com seu filho? Cara, você não precisa brincar com seu filho, mas dê eles momentos de É, brincadeira, né? é isso Precisa. mesmo. Eu entendo Isso que as pessoas às vezes não têm paciência para brincar, para jogar um jogo, para ser lúdico. Então, dê experiências, leve num parque, traga crianças na sua casa, deixa fazer bagunça. Que daí você tá, de certa forma, trazendo para eles as experiências que eles precisam ter, para que eles se sintam bem, para que eles desenvolvam, né? Videogame 24 horas, televisão 24 horas, pode desenvolver algumas habilidades, mas eles vão ficar desatentos, eles vão ter uma série de consequências que aí você vai falar, ai, não aguento mais meu filho, ele tem problemas absurdos. Não, é só você regular o dia deles, a rotina deles, igual a gente mesmo. Espera um dia que você não durma. sim, Ah, as pessoas falam assim, ai, eu tô ansiosa, eu tô péssima. Daí você olha a pessoa, ela vai dormir 3 horas da manhã. A refeição dela que ela acorda é um copo de coca. Aí ela fuma. Aí ela se estressa no trabalho, né? Porque daí o cortisol já tá um absurdo. E ela vai falar que é energia.